Olá, crianças! Hoje eu vim falar para vocês sobre dois versículos que encontramos no Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 14 e o versículo 27. O 14 diz o seguinte: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E o 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aqui a gente ouviu falar sobre pastor e ovelhas, mas será que estão falando desse pastor e dessas ovelhas? O que um pastor de ovelha faz? Ele observa as ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele brinca com as ovelhas e ele guia essas ovelhas. Ele guia elas para elas encontrar grama verdinha. Ele guia elas para que elas encontrem água tranquila para beber. Ele protege ela dos lobos e de outros animais. E ele também está disposto a fazer sacrifícios pelas suas ovelhas. E num rebanho de ovelhas, a gente tem carneiros, a gente tem a senhora ovelha e a gente tem o filhote, o cordeiro. E todos eles formam um rebanho, né? E o que está falando no versículo, ali no 14 diz assim: Eu sou o bom pastor. Mas quem que está falando ali que é o bom pastor? Jesus. Então, quando diz ali, eu sou o bom pastor, Jesus está falando que ele é o bom pastor. E ali ele diz que ele conhece as suas ovelhas. Será que ele está falando dessas ovelhas aqui? Não. Ele está falando de todos nós que somos as ovelhas do seu rebanho. Está falando de todos os homens, todas as mulheres, de todos os cristãos, das crianças, de todos. Desse rebanho aqui que ele se refere nesse versículo, né? Então, a gente viu também que o rebanho, ele tem, né, os filhinhos, tem os pais, as mães, enfim. Então, desde pequeno, as crianças também elas têm que ser levadas, né, para aprender a seguir o bom pastor, né? Então, o papai e a mamãe eles têm que ler a Bíblia desde pequenininho, contar histórias bíblicas, levar na igreja, né? Ele tem que fazer com que a criança inicie a sua caminhada rumo ao céu, né? Então, a família é uma parte muito importante nesse processo, né? Então, Jesus é o bom pastor. Jesus, ele sabe de todas as coisas e ele nos conhece perfeitamente. Jesus, o bom pastor, ele sabe até quantos fios de cabelos nós temos na nossa cabeça. Ele sabe o nome de cada um de nós. E ele, o bom pastor Jesus, ele nos protege, ele dá o alimento de cada dia, ele cuida de cada um de nós. Quantas vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida e que se não tivesse o bom pastor Jesus, a gente não conseguiria passar por certos momentos na nossa vida. Então, como é maravilhoso ter o bom pastor Jesus para nos cuidar, para nos guiar, para nos livrar de todo e qualquer mal. E esse bom pastor Jesus, ele deu a sua vida
por cada um de nós, pelos nossos pecados. Ele deu a sua vida para que possamos um dia estar no céu juntamente com Ele. Como é maravilhoso saber que o bom pastor Jesus está sempre conosco, que a gente possa sempre seguir e ouvir a sua voz. E através da Bíblia, a gente ouve o que Deus quer falar conosco, o que Jesus está nos falando, o que o bom pastor quer dizer para nós. Que nós possamos sempre ouvir o que o bom pastor quer nos dizer, que possamos ouvir, obedecer e seguir sempre o bom pastor Jesus, que Ele possa transformar a vida de cada um de nós, de cada ovelhinha sua. Nós, as ovelhinhas, devemos aprender a ser obedientes à voz do bom pastor Jesus. Isso nos ajuda a estarmos sempre no caminho, seguindo feliz rumo ao maravilhoso céu. Que Jesus possa nos abençoar sempre e que possamos estar sempre ouvindo a sua voz, o seu chamado e obedecendo sempre, porque assim um dia estaremos no lindo céu junto com Jesus. Agora eu quero fazer uma oração, né? Querido Jesus, como é maravilhoso ter você, o nosso bom pastor, aquele que cuida, que protege, que nos alimenta e que está sempre preocupado conosco, Senhor. Que possamos sempre ouvir e seguir os teus passos, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo de maravilhoso que tens feito a cada um de nós. Obrigada por tudo. Em teu santo nome. Amém. Agora eu vou cantar uma musiquinha para encerrar este momento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Obrigada e até a próxima. Tchau!